Qual o quadro legal aplicável ao desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas? Que poderes, competências e obrigações a lei confere às autarquias locais? Quais os assuntos que identificamos aqui como assuntos que merecem ser objeto de análise nesta primeira abordagem? Referimos-nos aos direitos de passagem, à construção de infraestruturas aptas, ao regime de autorização municipal, ao acesso e utilização de infraestruturas aptas detidas ou geridas pela autarquia. E depois referimos-nos também a uma questão que não decorre diretamente da lei, mas que faz todo o sentido ser equacionada neste contexto, que é a questão da harmonização de procedimentos e taxas. A ela voltaremos lá à frente e a explicitarei devidamente. E abordaremos também a questão do regime das small cells, as small cells que os meus colegas nas apresentações anteriores já referiram que irão ser implementadas no terreno para aumentar a cobertura de banda larga em zonas específicas e que são objeto de um regulamento da Comissão Europeia já publicado e que entra em vigor em dezembro do corrente ano, 21 de dezembro do corrente ano, e, sendo um regulamento, é diretamente aplicável aos destinatários, no caso às empresas do setor e às autarquias, e portanto para o qual queremos desde já chamar a vossa atenção, porque este diploma vai entrar em vigor sem necessidade de qualquer ação da parte do legislador nacional. Para além disso, queremos também referir, a propósito do regime das small cells, que está em preparação um diploma nacional, que é a transposição de uma diretiva europeia, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, e que tem um artigo aplicável ao regime das small cells. Como digo, é um artigo que decorre diretamente do Código Europeu e em relação ao qual o legislador nacional pouco pode, ou nada mesmo, pode alterar o regime estabelecido a nível europeu e que não entrará para já em vigor, porque o diploma ainda está em fase de preparação, mas gostaríamos também de vos alertar para a existência desta disposição legal. Qual o quadro legal, portanto, a ter em conta? Que diplomas vão aqui estar presentes nesta apresentação? Basicamente, o Decreto-Lei 123 de 2009, que, como se sabe, estabelece o regime de construção de infraestruturas aptas e de acesso e de utilização das mesmas. O que é que são infraestruturas aptas? São elementos de uma rede que não ativos, são elementos de uma rede que se destina a alojar outros elementos de rede sem se tornar ele próprio um elemento ativo de rede, ou seja, exemplificando, é o caso de uma conduta, de um poste, de uma torre, que no fundo, enquanto infraestrutura quase de construção civil, sem elementos ativos de rede, constitui uma infraestrutura apta. Não integram o conceito de infraestrutura apta, nem a fibra escura, portanto a fibra instalada mas que não está em utilização, nem os equipamentos destinados ao fornecimento de água para consumo humano, por questões de segurança, de saúde pública. Portanto, estas infraestruturas associadas à distribuição de água para consumo humano também não são entendidas como infraestruturas aptas. Neste contexto, importa ainda ter presente o RJUE, o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, uma vez que é deste diploma que consta o procedimento de comunicação prévia. Como veremos, a construção de infraestruturas aptas por parte de empresas de comunicações eletrónicas, ou melhor, de algumas infraestruturas aptas por parte de empresas de comunicações eletrónicas, está sujeito ao regime de comunicação prévia e portanto, aqui o ter presente o RJUE. É preciso ter presente também o Decreto-Lei 11 de 2003, enquanto diploma que estabelece o regime de autorização municipal inerente à instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações, as comumente designadas por torres dos telemóveis, não é? A LCE, enquanto diploma do qual consta a TMDP, onde ela foi criada, e também o regime das small cells, aqui numa dupla vertente. Portanto, de um lado faremos referência ao regulamento da Comissão Europeia 2020-1070, que é aplicável a partir de 21 de dezembro do corrente ano, e faremos também menção
do projeto de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. O Código Europeu contém um artigo, o artigo 57, eu voltarei a este assunto lá à frente, um artigo 57 específico para as small cells e, portanto, falarei aqui um pouco do projeto de diploma de transposição no que respeita a este artigo específico. Focando-me já nos direitos de passagem, o que é que eu gostaria de destacar do regime legal do direito de passagem de acesso ao domínio público? Portanto, a lei garante às empresas de comunicações eletrónicas o acesso e a utilização do domínio público. Este direito de utilização do domínio público corporiza-se numa licença que é atribuída às empresas do setor e que cabe, obviamente, às autarquias locais, neste contexto, definir por regulamento o procedimento para a atribuição destas licenças, e estes procedimentos devem ser eficientes, devem ser simples, transparentes, não discriminatórios e céleres, e cabe também à autarquia local neste contexto, para além da definição destas regras em que identifica como é que atribui o direito de passagem, cabe-lhe também, se considerar que é necessário, fixar instruções técnicas que são aplicáveis, portanto, devem ser adotadas pelas empresas de comunicações eletrónicas ou pelas outras empresas que construam infraestruturas aptas, aplicáveis à construção ou ampliação de infraestruturas aptas. Quer o regulamento, quer as instruções técnicas devem ser publicitados no CIA. No caso específico das instruções técnicas, as empresas do setor só estão obrigadas a segui-las se estas estiverem publicitadas no CIA. Ainda em matéria de direitos de passagem, gostaria de chamar a vossa atenção para o que é que o regulamento que define o procedimento para a atribuição de um direito de passagem, o que é que esse regulamento deve conter. A lei identifica alguns aspectos que do mesmo devem constar. Aqui a identificação que ponho é meramente exemplificativa, destaco aqueles que me parecem mais importantes e aqui identifico, obviamente o regulamento deve identificar quais os elementos de instrução do pedido, e a quem é que o mesmo deve ser dirigido, se é o Presidente da Câmara, se é um departamento específico da Câmara, portanto o regulamento deve dizê-lo, deve identificar obrigações de reparação de infraestruturas, ou seja, por vezes ao aceder ao domínio público para instalar determinada infraestrutura, é possível que a empresa em questão cause dano noutras infraestruturas instaladas e então é do interesse do município que no regulamento em que define o procedimento de atribuição de direito de passagem, defina também quais são as regras, quais são as obrigações de reparação de infraestruturas que venham a ser identificadas que se aplicam às empresas a quem o direito de passagem é concedido. Deve também prever cauções ou outra garantia de reposição do local, por exemplo, um seguro que garanta à autarquia que, uma vez feita a intervenção, toda a zona que foi objeto dessa intervenção volta a ser colocada no estado em que estava antes dessa intervenção, é posto o pavimento, enfim, que tudo fica como deveria estar. E devem também conter regras relativas ao anúncio prévio de adesão à intervenção a realizar, ou seja, no âmbito do Decreto-Lei 123/2009, uma empresa de comunicações eletrónicas que pretenda executar uma obra de construção civil, uma construção de uma infraestrutura apta, deve anunciá-la num CIA e deve anunciá-la para que outras empresas do setor que tenham, enfim, objetivos de desenvolvimento naquela mesma zona específica, possam aproveitar esta oportunidade, juntar-se à obra e, no fundo, em linguagem corrente, diria, a rua que é para ser intervencionada e que é para ser objeto da construção de uma conduta, será apenas objeto de uma intervenção uma única vez, se houver uma confluência de intenções e de esforços, e, portanto, é benéfico para a gestão do espaço público a existência de regras que digam como é que deve ser feita esta adesão à obra para que, no fundo, a rua seja esburacada uma única vez. Ainda em matéria de direitos de passagem, gostaria de destacar o seguinte:
quando é apresentado um pedido para a atribuição de um direito de passagem sobre o domínio público municipal, nos termos da lei, a decisão sobre este pedido deve ocorrer no espaço de 30 dias, determinando a lei que, se não houver uma decisão, na verdade, se considera que o direito de passagem foi atribuído. E, portanto, esta regra é uma regra importante, surgiu em 2017 e não sei se todos os municípios estão cientes da sua existência, não é? Por último, gostaria de chamar a atenção para o facto de que, pela atribuição do direito de passagem, a receita devida ao município é a taxa municipal de direitos de passagem, fixada criada pelo artigo 106 da Lei das Comunicações Eletrónicas, já em 2004, já tem uns anos, e portanto julgo que em relação a esta matéria não existirão dúvidas que justifique que este assunto seja aqui abordado de uma forma mais minuciosa. Em síntese, cabe a cada uma das autarquias fixar por regulamento os respectivos procedimentos de acesso ao domínio público e as instruções técnicas que considerem relevantes. Verificar se os procedimentos que têm instituídos estão de acordo com a lei, conformá-los se assim não for e, portanto, for necessário, e publicitar toda esta informação no CIA. Neste contexto, faz sentido perguntar, tendo presente que, obviamente, as autarquias estão a exercer uma competência que lhes está legalmente atribuída, está legalmente conferida, mas por que não, no exercício dessa mesma competência, organizarem-se no sentido de proceder à harmonização dos procedimentos instituídos para a atribuição de direitos de passagem e no que diz respeito a instruções técnicas, à definição de instruções técnicas. A harmonização e uniformização de procedimentos teria a vantagem de tornar mais fácil às empresas de comunicações eletrónicas o conhecimento das regras aplicáveis, porque não haveria regras específicas para cada uma das autarquias, e tornaria, portanto, mais fluido todo o procedimento. Seria também mais fácil para as autarquias a sua definição e seria seguramente um processo que sairia enriquecido atenta à partilha de informação entre os vários interessados e, portanto, fica a pergunta, por que não procederem à harmonização, à uniformização de procedimentos para a atribuição de direitos de passagem ou de procedimentos que definam instruções técnicas a aplicar pelas empresas de comunicações eletrónicas quando acedem ao domínio público municipal. Cabe agora fazer referência ao segundo tema que identificamos como importante para abordar no presente webinar, que é a questão da construção de infraestruturas aptas. Regra geral, a construção de infraestruturas aptas por empresas de comunicações eletrónicas está sujeita ao regime do 123 e ao regime da comunicação prévia, previsto no regime da urbanização e da edificação, e de acordo com o regime estabelecido no REGUE, a comunicação prévia constitui uma declaração que, desde que corretamente instruída, permite ao interessado proceder imediatamente à realização de determinadas operações urbanísticas após o pagamento das taxas devidas, ou seja, a comunicação prévia dispensa a prática de qualquer ato permissivo da parte do município. Esta declaração de comunicação prévia deve ser instruída de acordo com um conjunto de elementos que são definidos em portaria aprovada pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ordenamento, do território e das autarquias e da administração local. E, no caso da construção de infraestruturas aptas, constitui elementos obrigatórios de instrução da comunicação prévia aqueles que estão previstos no Decreto-Lei 123/2009, dos quais destaco
a existência de um comprovativo de anúncio prévio da realização das obras de construção, ou seja, nos termos do Decreto-Lei 123/2009, sempre que uma empresa de comunicações eletrónicas pretende realizar uma obra de construção de uma infraestrutura apta, deve anunciá-la no CIA, e este anúncio tem como objetivo permitir a adesão à obra de outras empresas do setor que também tenham planos de investimento para aquela mesma zona a ser intervencionada e, portanto, isto constitui um mecanismo importante de gestão do espaço público e das intervenções no espaço público, reduzindo-as sempre que isso seja possível. Deve instruir também o pedido de comunicação prévia com um extrato de consulta do CIA que demonstra a ausência de informação de infraestruturas aptas integradas no domínio público na área onde o interessado pretende intervir, portanto não há lá infraestrutura, não há registro no CIA de infraestruturas aptas existentes naquela zona e, portanto, a empresa em questão pretende construí-las, ou comprovativo de recusa do acesso, ou seja, ainda que existam infraestruturas aptas naquele local, as que existem estão, por exemplo, cheias, estão lotadas, não é possível o acesso de mais ninguém e, portanto, houve um comprovativo, tem que apresentar ao município um comprovativo de recusa de acesso a infraestruturas existentes. Para além disto, deve também instruir o pedido de comunicação prévia com um comprovativo do deferimento do pedido de direito de passagem, portanto, a tal decisão do município no sentido de atribuir um direito de passagem que lhe foi solicitado ou quando esta declaração, a licença em que se corporiza esse direito não for emitida, não houver uma decisão no prazo de 30 dias, já vimos lá atrás que a lei considera que, decorrido este prazo, o direito, sem uma manifestação da parte do município, o direito de passagem está atribuído e, portanto, seria aqui a segunda situação que está prevista. Gostaria ainda de sinalizar que, nos termos da lei, o mero acesso físico a infraestruturas aptas para instalar cabo não constitui obra de construção e, portanto, não está sujeito ao procedimento de comunicação prévia. Ora bem, se a regra geral é a comunicação prévia, então quando é que a comunicação prévia não se aplica? E a lei prevê basicamente duas situações. As primeiras têm a ver com obras necessárias, portanto, quando por razões de saúde, segurança pública, por causa da reparação de uma avaria ou a resolução de uma desobstrução, é necessária uma intervenção por parte de uma empresa de comunicações eletrónicas. Isto não constitui um tipo de intervenção que esteja sujeita à comunicação prévia. O que a lei diz é que primeiro dia útil a seguir a esta intervenção, a empresa de comunicações eletrónicas que fez a intervenção deve comunicá-la ao município e a segunda situação que a lei prevê são as situações de instalações de infraestruturas sujeitas à autorização municipal. Quais são, no fundo, que situações é que são, no fundo, abrangidas pelo regime de autorização municipal que está previsto no Decreto-Lei 11/2003, que no início desta apresentação a que fiz referência. Estamos aqui a referir-nos à instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicações, aquilo que em linguagem de todos os dias chamamos por torres dos telemóveis, não é? E, portanto, do regime previsto, do regime de autorização, a instalação destas infraestruturas de suporte está sujeita à autorização municipal. Essa autorização é concedida pelo Presidente da Câmara e, perante um pedido de atribuição de uma autorização municipal, o Presidente da Câmara tem 30 dias para decidir do pedido. E tem, dentro desse prazo dos 30, há 10 dias que ele deve utilizar para pedir pareceres em entidades que considera relevantes, nos termos da lei, ou consultar para saber se deve ou não deferir o pedido que lhe foi formulado. Que competências, que poderes é que o Presidente da Câmara tem nesta situação? Bem, a lei atribui-lhe o poder de indeferir o pedido. Se o fizer, terá de o fazer através de um procedimento de audiência prévia, como acontece com todas as decisões que a administração, seja local, seja central,
toma em sentido contrário a um pedido de um interessado, portanto, sempre que a administração pretenda indeferir uma pretensão, um pedido de um interessado, como é uma decisão que é contrária ao interesse daquele que lhe submeteu o pedido, a lei determina que essas decisões estão sujeitas a um procedimento de audiência prévia, portanto é feito um projeto de decisão que é comunicado ao interessado para que sobre ele se pronuncie. Mas a verdade é que a lei confere ao Presidente da Câmara a possibilidade de indeferir um pedido de autorização municipal quando justifiquem razões objetivas e fundamentadas relacionadas com a proteção do ambiente, do património cultural, da paisagem urbana ou rural. Enfim, a lei prevê outras situações que legitimam este indeferimento. Eu inseri aqui nesta apresentação aquelas que são talvez de mais fácil apreensão. Numa situação destas, em que o Presidente da Câmara pretenda indeferir um pedido de autorização municipal, ele pode definir uma localização alternativa para a empresa. Portanto, no projeto de decisão que venha a notificar ao interessado, ele pode apresentar uma alternativa à instalação daquela torre naquele sítio e passá-la para outro local, num raio de 75 metros. O Presidente da Câmara pode avançar com esta solução. Caso o Presidente da Câmara não se pronuncie no prazo, os tais 30 dias que a lei lhe confere, então o que acontece é que a lei, o requerente pode iniciar a colocação da infraestrutura que pretende instalar. No fundo, há um deferimento tácito do pedido. Isto, obviamente, não obsta à necessidade de o interessado pagar as taxas administrativas devidas, não é? Portanto, após requerer a emissão da guia de pagamento da taxa, o interessado pode começar a instalação dos equipamentos que pretende instalar. Neste caso, há lugar ao pagamento de taxas administrativas, não há lugar ao pagamento da TMDP, uma vez que a TMDP é uma taxa que apenas se aplica à utilização do domínio público municipal, tendo em vista a prestação de serviços de comunicações eletrónicas num local fixo. Como aqui está em causa a prestação de serviços móveis, então não há lugar à TMDP. O que aqui há lugar é o pagamento de uma taxa administrativa, que é definida por regulamento municipal. E aqui chegados, é importante chamar a atenção que nos 308 concelhos, os 308 municípios têm uma postura muito distinta em relação a estas taxas aplicáveis à autorização municipal. Há municípios que não cobram taxa nenhuma, há municípios que cobram mais de 8.000 euros por esta taxa. Ora bem, e não se percebe o porquê desta variação. Não se consegue perceber, estando em causa uma taxa administrativa, ou seja, uma taxa que resultará da prestação de um serviço por parte da autarquia, designadamente o processamento da autorização municipal, não se percebe qual a justificação para esta diferença de valores. E, ao mesmo tempo, é legítimo questionar, então, por que não harmonizar? Porque, no fundo, o processo de análise de um pedido de autorização municipal não deverá ser muito distinto, isto para não dizer que será idêntico, numas autarquias e noutras. E, portanto, por que não harmonizar estes procedimentos? Por que não, enfim, fixar uma taxa justificada pelo trabalho que dá a apreciação deste tipo de pedidos e que, no fundo, seja idêntica em todo o país ou nas maiores áreas geográficas possíveis. Vamos agora para o quarto tema a abordar nesta apresentação e que tem a ver com o acesso e utilização de infraestruturas aptas, detidas ou geridas pela autarquia. No fundo, a lei atribui às empresas de comunicações eletrónicas o direito de acesso e utilização destas infraestruturas e, obviamente, neste contexto, atribui aos municípios um conjunto de competências, às autarquias locais, um conjunto de competências, quais sejam o de definir procedimentos céleres, transparentes para a atribuição deste direito, para a concretização deste direito de acesso e publicitá-los no CIA.
impõe-lhes uma obrigação de cadastro, ou seja, de cadastrarem as infraestruturas aptas que detêm ou gerem e que as disponibilizem no CIA. E como vimos lá atrás, a utilização de infraestruturas existentes é também uma forma de gestão das intervenções no espaço público, é uma forma de gestão racional das infraestruturas existentes e, portanto, isto só pode acontecer se cada um dos municípios tiver o cadastro das suas infraestruturas e o tiver disponibilizado no CIA e assim o mantiver atualizado. Há também uma obrigação que recai sobre os municípios de assegurar o acesso em condições justas e razoáveis de igualdade, transparência e não discriminação, portanto, tratando de forma igual todas as empresas do setor que solicitem acesso às infraestruturas. E por este acesso às infraestruturas detidas ou geridas pelos municípios é devido a uma remuneração orientada para os custos. Portanto, neste caso, não se aplica quando uma empresa de comunicações eletrónicas pretende aceder a uma conduta que é da Câmara. À Câmara é devida uma remuneração orientada para os custos, que é cuja determinação compete também aqui às autarquias, de acordo com o conjunto de critérios que estão fixados no artigo 19 do Decreto-Lei 123/2009 e que tem a ver com o processamento dos pedidos de acesso, com a manutenção e a construção das infraestruturas aptas, enfim, há um conjunto de pressupostos que devem ser considerados na determinação desta remuneração orientada para os custos. Ora bem, e aqui também surge, aqui chegados, surge a questão da harmonização, porque em suma o que se verifica, fazendo esta viagem pela legislação e pelas competências, poderes, e pelos poderes, competências e obrigações que a lei confere às autarquias, na verdade, a lei confere-lhes competência para definir os procedimentos associados à atribuição de direitos de passagem, competência para definir condições de acesso e de utilização de infraestruturas, para definir instruções técnicas que sejam aplicáveis à construção de infraestruturas aptas por empresas de comunicações eletrónicas ou por outras empresas, e, portanto, e aqui isto é um fator importante através do qual as autarquias podem condicionar, através da instalação destas instruções técnicas, a construção no espaço público. Podem, como dizia, fixar condições de acesso e utilização das infraestruturas, podem conceder ou indeferir a autorização municipal, tendo em vista a instalação de infraestruturas de suporte de estações de de estações de base num determinado local, podem fixar taxas e fixar a remuneração devida pelo acesso e utilização das infraestruturas aptas. Portanto, se formos pensar que esta competência recai sobre cada um dos 308 concelhos, cada uma das 308 câmaras, na verdade, temos aqui a possibilidade, obviamente legítima, porque a lei lhes confere esse poder, de haver uma diversidade enorme de procedimentos e de regras aplicáveis ao longo do território nacional. Não é? Em cada circunscrição, cada município pode dispor do seu território como assim entender, dentro, obviamente, dos parâmetros que a lei lhe permite e fixa. Ora, isto traduz-se numa multiplicidade de procedimentos, numa multiplicidade de regras e, portanto, num obstáculo, num entrave a uma rápida expansão, a uma rápida implementação das redes, porque uma empresa de comunicações eletrónicas que tem um plano de negócio definido para uma área territorial que ultrapassa as fronteiras de cada município, vê-se na necessidade de conhecer no detalhe cada um dos procedimentos que cada um dos municípios fixou para nele poder instalar a sua rede. Ora, isto é contraproducente, dificulta e atrasa a expansão de redes de comunicações eletrónicas, tal como acontecerá em relação a outras redes, e, no fundo, atrasa a prestação dos serviços
aos utilizadores finais, aos consumidores. Portanto, haveria vantagens para as autarquias porque por vezes também se debatem com problemas em relação ao entendimento do que os municípios, dos operadores têm, das regras que fixam, há aqui situações de atrito entre as autarquias e as empresas. Portanto, haveria uma vantagem para as autarquias, para as empresas de comunicações eletrónicas e, consequentemente, para os utilizadores dos serviços de comunicações eletrónicas, se houvesse uma uniformização, quer dos procedimentos aplicáveis a estas situações que têm que ser reguladas pelos municípios, quer em relação às taxas que são aplicáveis e em relação às quais, como se viu, não se encontra uma justificação para a disparidade de valores que se praticam quando o que está em causa é uma taxa administrativa, ou seja, uma taxa que funciona como uma contraprestação para um serviço que é prestado pelo município ao avaliar um determinado pedido de autorização para a instalação de determinados recursos. Agora, para a matéria relativa ao regime das small cells, falará o meu colega João Duque. Olá, outra vez, boa tarde. A minha colega Sónia Amaral acabou de nos apresentar o enquadramento legal de um conjunto de fatores que estão direta ou indiretamente ligados com a implementação de infraestruturas e de redes. Cabe-me apresentar o enquadramento legal de um conjunto específico de estações, que são as small cells. Não sei se recordam, portanto, o meu colega Miguel Capelli, de forma sintética, explicou as small cells são estações que visam essencialmente disponibilizar capacidade em zonas muito pontuais. Não se pretende dar cobertura, mas sim capacidade. Estejamos a falar em zonas densamente povoadas, em indústrias, digamos, centros comerciais, um conjunto de variadas situações, mas que visa realmente sítios onde há necessidade de escoamento de tráfego e que, digamos, a área de cobertura dessa zona é pequena e, portanto, estas small cells irão desempenhar um papel fundamental e bastante importante portanto, no desenvolvimento das redes 5G, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Ora bem, passando diretamente ao assunto, a Comissão Europeia aprovou ou adotou a 20 de julho de 2020 um regulamento. O regulamento 2020-1070 e um regulamento, sendo um regulamento, é aplicável diretamente, não sendo necessário qualquer acto da parte de algum legislador nacional, e esse regulamento entra em vigor em 21 de dezembro de 2020. E em que consiste este regulamento? Prevê um conjunto de requisitos que permitam distinguir as estações um determinado tipo de estações das restantes, de modo a considerá-las ou classificá-las como small cells. E que requisitos são? São de duas ordens de dimensão, digamos assim. A primeira relaciona-se com a potência emitida pela estação. As estações são classificadas, têm classes, digamos assim, de potências, à medida de potências emitidas. Há small cells, ou há estações que emitem miliwatts de potência, há estações que emitem até 2 watts e estações que emitem até 10 watts e estações que emitem muito mais, as potências depois variam de forma significativa. Para efeitos deste regulamento, a Comissão, digamos que visa ou tenta
digamos, a limitar um pouco as estações, ou a tentar perceber, a classificar as estações que emitem até 2 watts ou até 10 watts. Sendo que neste último caso são estações que só podem ser implementadas em espaços exteriores, ou se forem espaços interiores, tem que ser interiores de grandes dimensões, por exemplo, os centros comerciais. Notando um pequeno pormenor, é que as estações de 10 watts têm que ter no mínimo um pé direito de 10 metros. Isto, obviamente, significa que a Comissão pretende, com esta restrição, pretende proteger a população em geral das fontes dos campos eletromagnéticos provindos de várias estações. E uma forma de o fazer é, digamos, limitando ou impondo o mínimo da altura que as estações têm que ser instaladas. Depois, há um segundo conjunto de requisitos com a qual a Comissão realmente, e a meu ver, bem, se preocupou. Basicamente, o que a Comissão pretende é que uma parte visível, ou o que é recomendado pela Comissão, é que a parte visível de uma ou várias estações, tudo que é visível dessas estações não pode exceder os 30 litros. É fazer umas contas muito simples. E porquê que adoptou a questão dos 30 litros? Permite maior flexibilidade aos fabricantes, porque os fabricantes de equipamentos não têm uma harmonização em termos de tamanho, largura, altura, digamos, desses equipamentos, e, portanto, a Comissão preferiu adoptar o volume, digamos assim, como medida harmonizada, digamos, para a instalação destas estações. Ora bem, a parte visível, como referi, não pode exceder os 30 litros, pelo que o excedente deve ficar invisível ao público em geral. Bom, ficar invisível, claro, o que é que significa ficar invisível? Tem a ver com harmonização. Harmonizar o aspecto visual com a estrutura de suporte. E estamos a falar, e isto é bastante importante, porque estamos a falar de várias estruturas de suporte de diferentes tipos. Sejam, digamos, postos de iluminação, semáforos, sejam cartazes publicitários, sejam, por exemplo, estações de paragem, os postes que estão a dar indicações de quanto tempo é que falta vir, quanto tempo demora a vir um determinado autocarro. Portanto, dependendo do suporte onde a estação vai ser instalada, ou as estações irão ser instaladas, os operadores têm que cumprir o requisito de harmonia com o aspecto visual desse suporte e do ambiente que está em seu redor. Portanto, a Comissão aqui, como disse bem, importa-se e tem um papel importante de que esta instalação destas estações, por muito realmente, como é que é dizer, por muito essenciais que elas sejam, não impliquem uma, digamos assim, uma deturpação do aspecto visual do espaço público. Depois, há aqui também 2 requisitos operacionais, que um deles pertence aos operadores, que os operadores têm que comunicar às autoridades nacionais competentes e no espaço máximo de 2 semanas, após a instalação das tais estações, têm que comunicar um conjunto de informações relativamente à localização dessa ou dessas estações, bem como requisitos que aplicou
de modo a que se possa classificar os requisitos que aquelas estações cumprem, de modo a que possam ser classificadas como small cells. O caso, por exemplo, da harmonização, vamos ver, o operador pode instalar, digamos assim, uma estação com 30 leads, a parte visível, mas descurar por completo a parte de harmonização do meio ambiente. Isso é algo que não convém que aconteça, não é? Não é esse o objetivo da Comissão. Há um outro aspecto que é extremamente essencial e a Comissão também não quis deixar de ter a intenção, é que os Estados-membros têm, têm poderes de determinar níveis máximos do campo eletromagnético que provenham de uma ou várias ou múltiplas estações, small cells neste caso, e que venham também a definir meios que assegurem o cumprimento desses mesmos níveis. Portanto, uma vez mais, está aqui em causa a proteção da população contra a exposição dos campos eletromagnéticos. Ainda a propósito do quadro legal aplicável às small cells, cabe referir que está em elaboração o projeto de diploma que transpõe o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Aliás, no final de julho do corrente ano, a ANACOM aprovou para envio ao Secretário de Estado Adjunto das Comunicações e à Assembleia da República um anteprojeto de diploma para a transposição deste Código Europeu. Está disponível no nosso site. Em linha com o Código a transpor, em concreto, em linha com o que dispõe o artigo 57 do Código Europeu, o anteprojeto de diploma estabelece em síntese que as autoridades competentes não podem sujeitar a implantação de small cells que respeitem as características físicas e técnicas fixadas no regulamento, aquelas a que o meu colega João Duque fez referência, a atos de licenciamento, autorização ou comunicação prévia. Apenas podem sujeitar a implantação destas small cells, obviamente de acordo com a legislação aplicável, a atos de licenciamento, autorização ou comunicação prévia, na situação em que a implantação destas small cells se pretende efetuar em edifícios ou locais com valor arquitetónico, histórico ou natural protegido, ou quando, por razões de segurança pública, estas razões de segurança pública justifiquem a necessidade de se adotarem previamente estes procedimentos. Passo agora a palavra à minha colega Ana Isaías.